Qual é a diferença entre pato, marreco e ganso? Pergunta boa essa, hein? Essa é uma das muitas perguntas interessantes respondidas nesse vídeo do quadro Ornitólogo Responde. Já começo aqui com a pergunta da Luciana. Na verdade é do Vinícius. Existe alguma ave totalmente herbívora? Adoro o seu canal. Totalmente herbívora? Até existe, mas são raras as espécies. Um exemplo é o da ave cigana, que vive na Amazônia e no Cerrado, que basicamente só come folhas e flores de árvores leguminosas encontradas à beira de rios. A Anhuma, que mostrei recentemente no canal, é um outro exemplo. Os gansos, em geral, são essencialmente herbívoros, mas de vez em quando eles comem invertebrados. A pergunta aqui da Beta Bocas é verdade que os beija-flores só existem no continente americano? Verdade, a família Trochilidae, que é a família dos beija-flores, surgiu e só existe aqui no continente americano, desde o sul do Canadá até a Patagônia, com a maior diversidade de espécies nas florestas da América do Sul e Central. Nos outros continentes, as aves que fazem o papel dos beija-flores, digamos assim, são as suimangas, que são aves da família Nectarinidae, tem mais de 50 espécies. Aves que têm uma aparência que até lembra de algumas saíras. Rogério Lima diz: William, na construção da casa do João de Barro, como os dois parceiros participam da construção, como quem define a engenharia da casinha? A verdade é que não sabemos ao certo como que funciona a coordenação da dupla na construção do ninho. Mas de alguma forma essas aves tomam decisões conjuntas sobre o design e a localização do ninho. Um meio que concorda com o outro. Então não sabemos quem é que define a que lado vai estar a entrada da portinha, se mais à esquerda, mais à direita. Mas o que sabemos é que ambos sabem construir o ninho e trabalham juntos na construção, desde a coleta de material até a modelagem da estrutura de barro. Agora a pergunta do Léo Vieira. Já rolou algum vídeo explicando a diferenciação biológica de espécies entre patos, gansos e marrecos? Ou é apenas uma diferenciação por nome popular? Sempre fiquei confuso. Mas é confuso mesmo, e a diferença entre patos e marrecos é o que mais causa confusão. Mas assim, na definição popular para as aves domésticas, preste bem atenção nisso, para as aves domésticas, as diferenças é até simples. Pato é o que possui bico pontudo e afinalado com carúnculas na base do bico e próximo dos olhos, enquanto que os marrecos têm um bico largo e liso sem essas carúnculas, e os gansos são os maiores, com bico mais cônico, mais pescoçudos e geralmente possuem uma postura mais ereta quando estão em terra firme. Aliás, os gansos ficam bastante tempo em terra firme. Patos domésticos são da espécie Cairima muscata, os marrecos domésticos quase sempre são espécies do gênero Anas e os gansos domésticos do gênero Anser. Patos, marrecos e gansos são aves da família Anatidae, só que o problema é que essa definição só funciona para as aves domésticas. Na natureza existem mais de 100 espécies de anatídeos de vários gêneros, de diferentes formas e tamanhos, com muitos que não se encaixam muito bem nessas definições. Se você olhar as aves selvagens dessa família que existem no Brasil, você vai ver que quase todas são popularmente chamadas de marrecas, já que a aparência se encaixa mais com a definição popular das aves domésticas. Já o raríssimo pato mergulhão, apesar de não ter carúnculas na base do bico, ele é popularmente chamado como pato, pois ele tem uma aparência que lembra mais a de um pato doméstico, com o bico fino e pontudo. E lembrando que essas definições, pato, marrecos e gansos, são definições populares que levam em conta apenas a aparência da ave e às vezes até o comportamento. É uma definição que não segue nenhum critério taxonômico ou filogenético. Pergunta do Robson Menezes. Olá, William. Sou natural do interior de Ceará e desde criança tenho curiosidade de saber por que na estação chuvosa aparecem algumas aves diferentes no sertão. Seriam aves migratórias? Isso mesmo, Robson, são aves migratórias. Como na estação chuvosa existem mais insetos e frutos na caatinga, mais espécies de aves que procuram por esses alimentos estão presentes. Algumas são da caatinga mesmo, como o bigodinho, que se reproduz no sertão entre os meses de dezembro e junho e migra para o norte do continente nos meses mais secos. Mas tem aves que são oriundas de outras partes do país ou até do continente que aparecem na estação chuvosa da caatinga só para aproveitar a fartura de alimento.
Opa, vixe! William, todas as aves podem ser mansas ao decorrer do convívio com os humanos, ao ponto de irem até você? Pode acontecer sim, viu? Algumas espécies selvagens, se não tiverem nenhuma experiência negativa com os humanos, com o tempo elas vão perdendo medo, tolerando, até se aproximando de um ser humano, quando oferece alimento, né? Por isso que, em geral, essas aves que vivem em ambientes urbanos são menos ariscas. A maioria meio que já está acostumada com o convívio de pessoas e tem até um limite de tolerância maior. Pergunta da Clara Mello. Nunca soube muito sobre as aves, só conseguia reconhecer o João de Barro e olhe lá, mas desde que eu conheci o canal passei a me interessar muito por elas. Pô, que legal, viu, Clara? E hoje eu fui a um parque e por acaso reconheci um sabiá laranjeira. Coisa boba, sabe? Mas fiquei muito feliz. Então a pergunta é, qual foi o primeiro pássaro que você reconheceu e se sentiu orgulhoso, emocionado por isso? Bom, pardal, quero-quero, bem-te-vi, eu acredito que todo mundo já cresceu sabendo o nome dessas aves, né? Então eu não vou considerar elas. Mas assim, uma ave que me marcou muito mesmo foi a primeira vez que eu vi um carcará. Pois eu sabia que aquela ave era um carcará, pois eu já tinha visto em um livro de escola falando sobre essa ave. Borralhara, que é uma ave insetívora de floresta, assim, que é até comum no noroeste do Paraná, é uma outra espécie que me deixou muito feliz. Mas eu lembro uma vez que eu consegui gravar o som dessa ave, não fazia nem ideia de que ave era. Eu usei um gravador de fitas que eu tinha na época. Aí eu pesquisei depois e descobri que a ave se chamava borralhara. Pergunta do Caio. William, para onde vão as arapongas na época em que não cantam? Ou elas simplesmente param de cantar? Então, elas param de cantar e também realizam pequenas migrações, mas assim, ninguém sabe ao certo como que funciona a migração das arapongas. Mesmo sendo uma ave comum, ainda ninguém estudou isso a fundo. Se você pesquisar aí em livros ou em artigos mais recentes, você vai ver que eles apontam, eles dizem, né, que após o período reprodutivo, as arapongas migram para as florestas de baixadas, uma migração que meio que acompanha a frutificação de algumas plantas que elas gostam, como do gerivá e da palmeira jussara. Olha o nosso amigo Ramboacre. As aves têm personalidades, igual alguns cachorros, que alguns são mais bagunceiros e outros não, mesmo sendo a mesma espécie? Tem sim. Em uma mesma espécie de ave você vai encontrar indivíduos mais tranquilos, outros mais agitados, alguns mais ariscos, outros mais tolerantes, enfim. Mas existe sim essa questão de personalidade, de temperamento da ave. Pergunta do Felipe. Por que o gavião carijó canta alto, espantando suas possíveis presas? Não seria melhor se ele ficasse em silêncio e atacasse de surpresa? Não é bem assim não. Quem disse que ele está cantando para espantar as presas? No momento das caçadas, ele fica bem quietinho, empolerado, na espreita, em silêncio, aguardando a oportunidade de caça. Agora, quando ele está vocalizando, é um momento que ele está interagindo com os outros indivíduos, cantando como forma de demarcar território, ou se comunicando com outros indivíduos da mesma espécie. A pergunta aqui do Galdino. Salve, William! Existe alguma ave que não voe ou que não costume voar e se alimente de algum tipo de carne? Acho que uma ave assim seria um verdadeiro dinossauro dos tempos atuais. Pô, temos aí a seriema. Apesar de ser uma ave que voa muito bem, ela raramente voa, prefere caminhar pelo chão e é uma grande predadora terrestre, caçando serpentes, roedores e vários bichinhos pequenos que encontrar pelo caminho. E o legal também, ó, é que ela pertence à ordem Cariamiformes, que é o mesmo clado, mesma ordem das já extintas aves terror. Ó, espero de coração que você tenha aprendido alguma coisa com esse vídeo de hoje, viu? Ó, e se você tem alguma pergunta para o próximo vídeo desse quadro, use a hashtag ornitólogoresponde aqui nos comentários. Combinado? Então é isso, agradeço aqui a audiência de sempre e até o próximo vídeo.